Olá meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje, primeiro livro de Crônicas, capítulos 9 e 10. Vocês vão perceber que o capítulo 9 vai falar do retorno do povo a Jerusalém e da estratégia do retorno, né? E no capítulo 10 vai voltar lá atrás na história para falar do suicídio de Saul. Começa falando do suicídio de Saul, né? O povo foi liberto por Ciro, Pérsia, em 538, mas ele não foi todo mundo de vez, não foi assim, foi aos poucos, né? Por exemplo, vocês vão começar observando assim no capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias de registro histórico dos reis de Israel. E aí, você vai ver que aqui vai falar do povo de Jerusalém, voltando, né? Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Especifica por que foi levado prisioneiro, foi cativo, né? Os primeiros a voltarem às suas propriedades, suas casas, foram algumas pessoas do povo, alguns sacerdotes, levitas, servidores do templo. Ou seja, estava estabelecendo aqui, já imediatamente começando a estabeleceu a volta ao templo, o culto, né? A preparação, né? E vem toda a genealogia aqui, tribo de Judá, e os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém. E aí vem citando aqui o Tai, filho de Amiúde, os descendentes de Selá, dos Benjamitas, os descendentes de Judá foram 690, né? Dos Benjamitas. Aí vem falando aqui que o número de sacerdotes eram 1760, homens capazes, e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Aí vem falando dos levitas, lembrar que os levitas não tinham terra, e os levitas eles eram ministradores no templo, eram sacerdotes. Lembrar que lá dos levitas saíram Moisés e Arão, um profeta e um sacerdote, né? Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto, no templo. Tinha todo o cuidado da reconstrução da teologia e da religião de Judá, do judaísmo naquele momento. E havia uma preocupação, uma construção da religião naquele momento, né? E aqui a gente vai ver a importância mais na frente do profeta de Esdras, profeta Esdras, na reconstrução da teologia, na reconstrução do templo, né? A gente vai ver também depois na reconstrução do muro com Neemias, né? A gente vai ver mais lá na frente Malaquias proferindo contra o desleixo na adoração do povo, o desleixo do sacerdote, a corrupção dos sacerdotes, mesmo depois do exílio, né? Os sacerdotes roubando o dízimo. Tem aquela passagem, famosa passagem de Malaquias 3:10 lá, né? Para levar os dízimos do tesouro à casa do tesouro, né? Para alimentar órfãos necessitados, conectando com Levíticos, né? Cuidar dos órfãos necessitados. E Tiago fala isso lá na frente da carta dele, né? E no capítulo 10, a gente vai ver que o retorno lá atrás, no começo da monarquia de Israel, né? Aqui ainda não tinha nem Israel do Norte, nem Israel do Norte, nem Judá, né? Isso aconteceu a partir de Roboão e Jeroboão. Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que dividiram o reino, né? Aqui, você vai ver que Saul foi o primeiro rei ungido, foi ungido por Samuel, né? E aqui no capítulo 10 vai falar a seguinte coisa: aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga. Muitos caíram mortos no monte Gilboa, e os filisteus perseguiram Saul e mataram seus filhos, Jonatã, Abinadab, Malquizua, que eram os filhos de Saul, que morreram. No combate foi se tornando cada vez mais violento. E os flecheiros dos filisteus alcançaram Saul e feriram gravemente. E aí Saul ordena ao escudeiro, né, para tirar a espada e matar. Para que ele não sofresse vergonha, né, de cair na mão daqueles incircuncisos, né? Lembrar que o povo tinha uma aliança com Deus, e uma representação dessa aliança era a circuncisão. E os filisteus não eram circuncidados, né? E
o escudeiro que estava apavorado, né, o escudeiro de Saul, não quis fazer. Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela e morreu. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu. E aí, dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram. Assim, toda descendência real, né? A gente tem que lembrar também aqui que Jonatas, amigo de Davi, tinha um filho que na fuga lá, o filho caiu, ficou aleijado das pernas lá, era o Mefibosete, né? Que foi resgatado por Davi lá em Lodebar, né? E aí, quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando a cidade depois dos filisteus upá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saqueados mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte. Aí cortaram a cabeça de Saul, né? Pegaram suas armas, enviaram os mensageiros por toda a terra dos filisteus, né? Proclamando aquilo. E penduraram a cabeça no templo de Dagom, um templo pagão deles lá, né? E aí, quando os habitantes de Jabes e Gileade ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram para os corpos de Saul e os filhos levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob grande árvore e jejuaram por 7 dias. E aí vem nos últimos versículos desse capítulo 10, vem explicando por que Saul morreu dessa forma. Morreu porque foi infiel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Foi infiel. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma média em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E aqui a gente vai começar a ver o reinado de Davi, vocês vão perceber as várias conquistas, vão perceber os vários predicados de Davi aqui no reinado. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando a entender sempre a mensagem, e ela é sempre atual. Amém. Glória a Deus.